Amém! Graça e paz! Estamos aqui em mais um momento falando entre nós, como foi prometido, estamos aqui reunidos e unidos na presença do Senhor, com esses grandes amigos que estão aqui já presentes, o pastor Tom, da igreja Helva Church, eu não sei falar bem a palavra, Church. Eu não sei falar. Não sei falar. Significa igreja em inglês, né? Isso, igreja em inglês, mas né, eu sou meio bronco para falar inglês. Tá aqui também o nosso amigo e irmão, advogado Hildenberg Lima. Advogado fiel. Advogado fiel. Ele não queria que as pessoas querem advogado, mas eu divulguei isso, inclusive, nas chamadas, né? Então, tem como dizer isso agora, né? Tá aqui também o nosso irmão em Cristo, nosso Caleb, amigo fiel para todas as horas, o Kleber Guinho, substituindo aqui de forma honrosa o Dino Rangel, o nosso amigo psicólogo, que por algum imprevisto não pôde estar conosco na noite de hoje, mas no futuro, mais à frente, estaremos com ele aqui também, participando conosco. E é isso aí. O tema para hoje é o valor de um amigo. Cara, é incrível isso. E eu sei que isso é assunto para mais de metro, viu? Pastor Tom, Berg é meu amigo de infância, né? De muitos anos, de todos os anos, na verdade, né? Não é de muitos anos, é de todos os anos. A gente é amigo desde criança. E o Kleber é discípulo lá da nossa igreja também, e o pastor Tom, que nós conhecemos de longa data, a gente conhecemos a trajetória do pastor Tom e louvamos a Deus por quem ele hoje é. Glória ao nome de Jesus, porque é ele quem faz esse tipo de coisa e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. E aí, pessoal, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o valor de um amigo. E todo mundo, na verdade, tem um amigo que vale muito, mais chegado, né? Mais chegado que irmão, como diz o texto de Provérbios, né? Eu tenho nosso amigo, um deles está aqui, que é o Berg. Ele é irmão meu, eu costumo brincar às vezes que Berg é mais meu irmão do que meus próprios irmãos de sangue, né? Nós temos uma maior aproximação até do que meus próprios irmãos de sangue, até porque os meus irmãos são muito mais velhos que eu, pastor. E Berg é só 2 anos mais novo que eu, a gente é amigo desde criança, e a gente sempre pegou pau pra valer, amigo. Era quando eu discordava, quando ele discordava, quando estava errado, o pau comia. Qual amigo que não briga? Né? Mas a gente nunca deixou de se falar, não, viu? A gente resistiu até hoje. É assim, hoje em dia a gente briga mesmo, né, Berg? Agora, cuidado com as suas palavras, porque tudo que pode ser falado pode ser usado contra você. Que era advogado agora, né? É verdade. Advogado, né? Advogado ali, aí fica desvantagem, né? Fica de vantagem. Realmente pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa junto desse homem agora, né? Pelo amor de Deus. É isso aí. Eu disse que a minha chegada aqui, a gente ia... Estamos ao redor da mesa, né? Aleluia, glória a Deus também. Uma vez eu falei aqui na página, pastor, sobre atender o chamado. Certo. Né? E a gente ouviu algo interessante de algumas pessoas que passaram aqui falando sobre esse assunto, e eles alegavam a importância de ter alguém aqui nos bastidores. Nós ouvimos uma expressão vinda do Senhor que foi incrível, que no momento de necessidade, no momento de angústia, de aflição, é que o amigo, que o irmão, que o amigo se torna um irmão, que vem aquela situação de acudir, de ajudar. Provérbios 17 fala sobre isso. Fala exatamente isso. Sobre isso, né? Que o amigo, né, ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, né? Então, o sentido da amizade, ela está justamente nisso, de um amigo ele poder estar inserido dentro de uma necessidade do outro, né? Porque isso até é um ensinamento que Cristo deixou para nós, amar uns aos outros, né? Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que se doa um pelo outro, né? Não vamos evitar, né, pessoas tirar proveito disso, mas eu acho que o fundamento maior e a lição maior dentro desse contexto é que pessoas vão entrar e vão sair das nossas vidas, vão deixar coisas, e da mesma forma que elas deixaram coisas nas nossas vidas, também deixaremos na vida dela, né? E assim, é inevitável, né? Berg, eu conheço de muito tempo você, né? Fizemos parte aqui, um quase familiar, Fabiola. Vou ensinar, vou achar o homem aqui, não preocupamos, né?
É o esposo da minha prima, Fabiola, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo hoje, só conhecia de uma vez, ela me apresentou a ele, mas nome de Deus, né? Vi Jesus nele, né? Eu tenho essa sensibilidade, né? De olhar para as pessoas e conseguir enxergar Jesus nas pessoas. Né? E eu glorifico a Deus porque aqui nós três vivemos dentro de um contexto, um tempo, dentro de um tempo, né? Num ciclo, né? Num ciclo que mesmo hoje distantes, cada um seguindo a sua vida, não deixamos de nos confraternizar, né? De sentirmos bem quando nós nos encontramos na rua, né? No supermercado ou em qualquer outro ponto. Então, acho que o primeiro princípio de vivermos de uma verdadeira amizade justamente é isso. Não importa a distância ou o tempo, mas a intensividade de quando encontrarmos, né? Isso seja bom. Aleluia. Provérbios 17 traz essa realidade, né? Em todo tempo, ama o amigo, né? E na angústia nasce o irmão. Uau! Glória a Deus. E muitas vezes o amigo não precisa nem estar tão perto, né? Porque você não se vê toda vez, mas quando se vê, entendeu? Com certeza um está na oração do outro à noite, guarda meu amigo, protege meu amigo. Sim. E a amizade não é sempre estar junto, né? É verdade. A amizade não é sempre estar junto, porque às vezes a gente está junto o tempo inteiro com alguém e não nutre uma real relação de amizade sincera. Sim, porque às vezes a gente está muito junto e é uma relação agradável ou até proveitosa para você, porque você consegue dessa pessoa, Berg, tirar algum proveito, é um momento bom, você consegue usufruir daquilo que aquela pessoa tem, e aí para você é prazeroso, mas existe uma relação sincera nesse tipo de amizade, né? É complicado. A gente, na Bíblia, mostra alguns casos de amizade que foram sinceras, e existe também alguns casos de amizade onde na relação houve ali uma direção errada, houve um conselho errado, Sim. houve um caminhar errado, e a gente consegue encontrar isso. Sabe, pastor, tá aqui um pastor conosco, o pastor Tom. O que eu amo na Bíblia, sabe, Berg, é que é o seguinte, a Bíblia não esconde os grandes erros, Sim. os erros dos grandes homens que a Bíblia tem. Então, os homens cometeram erros, se relacionaram amigavelmente, fraternalmente com pessoas que conduziram eles ao erro, e a Bíblia não escondeu isso. E é bom porque serve como exemplo. Sim. Uma vez um amigo nosso, hoje o bispo Alfredo, lá no Rio de Janeiro, do Ministério Nova Aliança, ele falou o seguinte, ele trouxe uma ministração sobre Sansão, e ele ministrou dizendo o quê? Aprendendo com os erros de Sansão. Eu achei isso muito incrível, porque exaltar o erro do outro não foi isso que ele fez. Ele trouxe na forma da ministração, exemplificando como Sansão errou, para que isso é uma coisa incrível, observar o erro do outro, Josemar. Sim, não para condenar, não para apontar, mas para que eu próprio não venha cair no mesmo erro. Um dos exemplos maiores também que a gente tem na Bíblia, né, é o Davi, né? As pessoas enfatizam muito, né, o homem segundo o coração de Deus, né, mas não vê a profundidade do erro dele. Muitas vezes os nossos erros levarão aos nossos acertos. Então, na vida, nós vamos ter que precisarmos errar. É inevitável a traição, dentro dessa perspectiva também de visão, é inevitável você não ser traído por alguém muito próximo, né? Mas os erros, eles levarão você a uma nova perspectiva, de onde você não pode mais errar, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer a Lina, como ele é psicólogo, né? Porque assim, as pessoas são diferentes, mas as personalidades são iguais. Então, através de uma pessoa, quando erra, você vai ver outras pessoas com aquela mesma personalidade, né? Com aquele mesmo caráter, né? E você vai dizer, não posso errar, porque há um tempo atrás eu escutei essa mesma palavra, esse mesmo posicionamento, né? E essa personalidade, ela é muito agregada a valores, né? Um verdadeiro amigo, ele, como você me enfatizou, hoje vivemos em tempos que as amizades elas são medidas pelo que você tem. Aquilo que você pode me oferecer, né? Berg hoje, quem conhece a história de Berg sabe o quanto ele ralou para hoje estar exercendo aquilo que ele
Eu me lembro momentos que era eu, momentos que saía eu, ele e Ito, para o curso NUSI, lembra? A pé, porque não tínhamos passagem, né, para fazer o concurso da Polícia Militar. Né? E glorifica a Deus que eu não entrei na Polícia Militar. Tudo tem um propósito. Né? Mas assim, a gente dividiu muita coisa, muito sonho junto. A gente passava ali pelo campo do Derby e a gente olhava para aquele campo do Derby e dizia assim, eita, um dia a gente vai estar ali na nossa formatura. Né? E eu glorifico a Deus que eles conseguiram ingressar. Né? Deus ele tinha outro propósito para a minha vida. Né? Como eu digo a todo mundo, meu testemunho, eu nunca tive a ambição de estar atrás de púlpitos, mas subir degraus dentro do reino do Senhor é inevitável. Aleluia. É inevitável. Então o Senhor ele quis isso sobre mim, né, esse chamamento, e eu glorifico a Deus porque eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar de pessoas, eu amo estar discipulando, eu amo estar na rua falando de Jesus. E hoje a realidade das amizades justamente é isso. O que ele pode me oferecer? Hoje Berg é um advogado, né? Então eu vou me aproximar dele, porque se eu tiver uma bronquinha, né? Justamente a gente vê muito isso, né? Amigos que são policiais, aí outros amigos ligam, peraí que eu vou fazer uma ligação aqui, liga para o amigo, né? Porque o amigo hoje tem uma patente sobre eles. Mas o âmbito de amizade, ele vai muito além daquilo que nós imaginamos. E uma personalidade importantíssima para quando nós decidimos em ser amigo de alguém é o caráter. Sim. Né? É o caráter. Então, assim, se eu não posso ser para aquela pessoa aquilo que ela espera de mim, é melhor que eu não seja. Sim. Né? É melhor que eu não seja. Então, assim, a fidelidade de uma amizade, ela é muito, muito profunda. Né? Então, só quem conhece mesmo, quem foi amigo, quem passou por diversas dificuldades juntos, né, vai entender o valor da verdadeira amizade. Aleluia, que palavra. E eu fico maravilhado. Pronto, isso que o pastor Cleito falou agora, Berg. Quer falar? Fale, Berg. Não, falei, Isso que o pastor Cleito falou agora. Lá em 1 Reis, capítulo 18, capítulo 19, a gente vê a história da amizade de Jonatas e Davi. Jonatas era filho do rei Saul. E naquele período ali, não só naquele período, né? Saul queria matar Davi a todo momento. Sim. Né? Mas naquele momento ali, Jonatas, o texto bíblico diz que Jonatas, a alma de Jonatas, se apegou primeiro à alma de Davi. Foi amor fraternal à primeira vista. E olha que tem um grupo aí contrário ao cristianismo que tem uma visão totalmente deturpada do amor real. De amizade que é entre esses dois homens. Uma amizade, ela depende da conectividade, né? Isso. Então, quando eu vejo esse relato bíblico, né, houve uma conexão. Não houve um envolvimento carnal, um sentimento carnal, né? Foi um amor ágape. Amor né? ágape. Foi um amor ágape dele dizer assim, cara, esse cara, ele é um cara admirável, eu estarei com ele em todos os momentos, né? Como nós estamos aqui, né? De olharmos uns para os outros, vermos as nossas vidas pregressas e vermos aquilo que o Senhor ele fez nas nossas vidas, né? E o nosso testemunho, ele trazer aos nossos olhos a vontade de estar perto. Aleluia. Né? A grande questão hoje no Evangelho justamente é isso. Deus, o princípio, né, da criação do mundo, para Deus, ele nunca quis que ninguém ficasse só. Porque a própria palavra diz, é melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, existe uma importância, né, dessa conexão, dessa conectividade, de não estarmos só. Né? Quando o Evangelho foi propagado, não foi propagado de uma pessoa vai em dupla. Né? Então, alguém devia ter alguma afinidade com os outros, pô, eu vou contigo. Aí, então eles iam propagar o Evangelho. Então, existe uma particularidade de Deus, né, nessa conexão, onde duas vidas se conectam para viver um propósito só. Isso é a verdadeira E verdade. tem uma coisa linda. Fale bem. Todos que ele quer tentar falar, não existe, porque eu abri a sua vez. Falar de amizade, né? O tema foi muito bom, foi muito sugestivo. Falar de amizade, a gente lembra no mundo secular os nossos pais, por exemplo, né? Que são nossos melhores amigos, né? Um dos amigos mais próximos, porque o pai só quer o que é bom para o filho, né? Então, em nenhum momento o pai e a mãe de verdade, né, vai querer algo que vá trazer tristeza ou angústia para o filho. Então, falar de amizade, a gente pode começar também falando do próprio Deus,
né, que é o nosso pai e que ele nos chama de amigo na Bíblia, né? Já não te chamam mais de filho, mas te chamam de amigo. Então, iniciar falando de amigo, nada mais justo do que iniciar falando do próprio Deus, não é verdade, que é nosso amigo, que quando fez Adão e Eva, teve uma relação de amizade com ele, né? Porque o amigo cuida, né? Então ele descia toda tarde, ele ia conversar com Adão e Eva, né? E ali, quando ele percebeu que tinha alguma coisa errada com os amigos dele, ele providenciou a ajuda imediata, né? O plano da salvação, o socorro. Ele providenciou a disciplina, né? Tirou eles do local pelo erro que eles cometeram, mas de imediato, como ele era pai e amigo, ele providenciou uma solução, um resgate dos amigos. Né? E falando da nossa história como amigos, como os cristãos, como juventude, né? Da Igreja Batista do Mogi, na época, né? Eu tenho muitas coisas boas na nossa memória com relação a amizades, né? O pastor Tom, Josemar, Alfredo, Esdras, Fred e diversos outros cristianos, né? Que hoje é presbítero. Pastor Fred, né? Pastor Fred. Então, assim, nós temos uma juventude atuante, fervorosa, trabalhadora e uma juventude amiga. Agora o Bento só falou dos homens, ele teve uma amiga também. Não, mulher. Eu estou falando quando eu falo a juventude, eu me refiro a homem e a mulher, né? A melhor amiga dele, ele casou com ela. É isso aí. É isso aí. Sim, aí vamos. Luciana Aguiar. Amém. Olha, tá fresquinha. Então, assim, teve alguns momentos, né, na nossa juventude que ilustra bem o que é amizade. Né? Em alguns momentos, como nós somos seres humanos, não somos perfeitos, erramos, somos falhos, quem não erra? Então, em alguns momentos, alguns amigos nossos, da nossa juventude, erraram, né? Cometeram falhas, e isso é normal, quem não comete, né? Quem não comete? E eu lembro que a gente, Josemar, na juventude, quando uma determinada pessoa cometeu uma falha, né, um acidente, né, como a gente aprende no cristianismo, o cristão quando erra, é um acidente. E aí o que é que a juventude fazia? A gente se reunia, porque aquela pessoa possivelmente ia ser disciplinada e foi disciplinada para o bem dela. E aí a gente se reunia, como a pessoa não vinha à igreja e vinha algumas vezes, às vezes estava triste, com vergonha, a gente ia até a casa dessas pessoas. Se confraternizava. E isso a gente fazia o culto da juventude com ela na casa dela. Às vezes a gente sentou lá em São Martim, né, sem citar nomes. A gente sentou na rua, na calçada. Ai, meu Deus, que saudade. Não sei se Josimar agora puxou a Aleluia, glória a Deus. Então a gente sentou assim, né, na calçada, no chão. Ao ar livre, né? A juventude sentou, alguém tocava violão e tocava, e a gente fazia um culto e a pessoa chorava, se emocionava. Então vivíamos uma comunhão, uma verdadeira amizade. Isso é interessante você trazer à tona, porque assim, até o momento de uma disciplina de um irmão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisas naturais que ao vivo é melhor. Acho que tinha um peixe. Acho que tinha um peixe da. É para descontrair. Ao vivo é melhor. Uma coisa que você trouxe, foi muito bom você trazer à tona, né? A nossa lembrança, que o verdadeiro amigo, ele não cometia o ato de se levar à disciplina, mas ele participava das dores na disciplina, né? Então, hoje, a gente não vê isso nas igrejas, né? Não vê nas igrejas, porque a exortação ela tem que haver, né? Hoje nós vivemos uma geração que ela não aceita ser exortada, né? Uma geração que, lá na relva, a gente não tem um sistema de disciplina, né? Que chamava na frente, a gente passou um tempo, né? Chamava na frente, né? Levava a igreja, não. Quando alguém lá erra, né? Eu chamo no gabinete, né, sento, né, vejo a perspectiva dos pontos onde errou e diz, eu estou com você. Agora, o cargo que hoje você exerce, será que você, dentro de você, joga a bomba para a pessoa, né?
O cargo que hoje você exerce na igreja, você acha que você está apto a estar no cargo? Não, pastor, não estou. Então, pronto. Então, infelizmente, eu vou ter que lhe afastar, mas por decisão sua, né? Decisão sua, porque você reconheceu que estava errado, né? Ou errada, né? Mas você não vai deixar. Então, a gente não deixa justamente essa cultura, velho, que a gente tinha, mas eu levo para o meu ministério, né? Então, a pessoa está afastada do evangelho. A pessoa que se afasta do evangelho, ela não deixa de ter relacionamento comigo e a pastora Rosângela, né? Sempre estou indo lá, sempre está frequentando a minha casa. Por quê? Porque escolhas, elas são irrevogáveis, né? Então, quando você toma uma escolha na sua vida, eu acho uma coisa bastante interessante, que essa semana eu achei um vídeo que falava sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? E a ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai buscar ela porque ela continua sendo ovelha. Sim. A dracma perdida, o valor é tão estimável daquela dracma que a pessoa busca ali até achar. Mas o filho pródigo, ele sabe o caminho de casa. Aleluia. Né? O filho pródigo, ele sabe o caminho de casa. Então, quando há um afastamento, né, lá da igreja, a gente está sempre presente. Mas a gente respeita as escolhas. Né? A gente respeita as escolhas. Por quê? Porque o filho pródigo, no momento que o negócio acosta mesmo, ele sabe o caminho de casa. Mas o pai nunca vai deixar de ter a esperança de poder receber os filhos de braços abertos. Né? Então, essa é a importância de uma boa amizade, entrando dentro do pensamento do Berg, da questão do pai. Né? O pai, que é amigo, ele sempre espera o filho, mesmo sabendo. Uma vez eu fiz uma conjectura a respeito de julgarmos muito as pessoas, né? E eu disse, cara, o prazer, quando você falou em mesa, né? Eu fiz o prazer de um pai é estar com os filhos na mesa. Né? Independente que o filho pode ser homossexual, o filho pode ser bandido, pode ser prostituta, pode ser o que for. Mas o prazer do pai ter o filho sentado na mesa é algo surreal. Né? Ele ama estar. Né? E eu acredito muito que este é um sentimento de um pai amigo. Né? É um pai que enxerga o seu filho com a dificuldade. Porém, muitas vezes esses filhos não têm a força de dar continuidade naquilo. Porque o que é que o pai ele direciona? Né? Ensinar o caminho que se deve andar. Né? Eu, como pastor, ensino aos meus filhos, né, o caminho que se deve andar. Só que é o que eu falo lá direto, digo, olha, mais, né, escolhas existem para ser respeitadas. Né? Então, existem aqueles que são só ouvintes e aqueles que são ouvintes e praticantes. Né? Então, esse sentimento de amizade, essa coisa profunda de ser amigo um dos outros, é como o Berg ele enfatizou, né? O amigo é aquele que se preocupa um com o outro, né? Nos momentos de felicidade e nos momentos de tristeza também, o verdadeiro amigo ele vai estar lá. Vai estar lá. Interessante, Kleber. Kleber tá bem caladinho ali, só recebendo. Bota pra fora, Vasco. O interessante é o seguinte, é que tem um texto, a palavra que agora me fugiu. Tá, por favor, quem souber pesquisa aí, coloca aí nos comentários. Sabe aquele amigo, aqueles 4 amigos? Jesus estava reunido na casa de um dos discípulos ali e estava uma multidão tomou aquela casa. Não podia se entrar por lugar nenhum. Mas havia um amigo que estava cometido de uma paralisia. Ele era paraplégico, paralítico e não tinha como andar. Mas aqueles amigos ouviram que Jesus estava naquele lugar. E eles ouviram falar, Berg, do poder de cura que Jesus tinha, de salvação. O que foi que eles fizeram? Aqueles 4 amigos se sacrificaram, fizeram um esforço o máximo possível que podiam, pegaram seu amigo na sua maca, subiram pelo telhado, fizeram um buraco no telhado, colocaram seu amigo para dentro da casa, para que ele recebesse, aleluia, aleluia, para que ele recebesse da virtude, o presente, a graça que vem através de Jesus. Isso é incrível, meu irmão. Isso é amizade, sabe? Aquele paralítico aos olhos humanos não tinha nada, pastor Tom, para oferecer para aqueles outros 4 amigos. Mas o amigo verdadeiro é exatamente esse, que olha para você, e mesmo que você não tenha condição financeira, não tenha posição social, não tenha uma casa bonita, com piscina, não tenha um carro do ano, mas olha, existe amor, meu irmão. Glória a Deus. Existe amor. O amor deve estar acima de tudo isso. E a verdadeira amizade é baseada no amor. E quando é no amor que vem de Deus, é outro patamar.
é outra história. E aí também vem a perseverança, né? Porque creio eu que nessa passagem, quando ele chegou perante a multidão, muitas pessoas devem ter dito: vocês não vão conseguir passar, não. Vocês não vão conseguir chegar até Jesus, não. E os amigos foi perseverante e disse: vamos sim, a gente vai arrumar um jeito. Marcos 2. Olha aí, amém, glória a Deus. É bom ter paixão na casa, meu irmão. É bom ter paixão na casa, ao redor da mesa. Eu sou um privilegiado. Tenho um amigo advogado, tenho um amigo pastor, tenho um líder de excelência aqui na minha mesa, que é o Kleber Binho. Tem um amigo psicólogo, né? Eu tenho um amigo psicólogo. Eu tenho uma pergunta ao Kleber. Eita, Eu pegou tenho uma pergunta ao fogo. Kleber. Vou até tomar água depois dessa. Como é ter um líder amigo? Como é ter um líder amigo? Um líder amigo. É ótimo, é maravilhoso. Aqui o exemplo é Josemar, né? Meu amigo, meu líder. E eu aprendo com ele. Eu disse a ele, quando eu vi como esse cara era, eu disse: meu irmão, eu vou tentar forçar uma amizade com ele. E deu super certo. Porque esse cara, ele me ensina muito, eu aprendo muito com ele. Ele é exemplo na minha vida, pô. Amém. Vai Chora, chora. Se ele quisesse mais uma palavra, eu te amo, ele já vai chorar. Ah, cara, não mereço. É claro que a gente se emociona. Eu não mereço. A voz embargou agora, tá vendo aí? Eu não mereço, mas agradeço. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não é nada, a gente não alcança nada, não conquista nada, a gente não chega a lugar algum. Então, que ele cresça e que eu continue diminuindo cada vez mais, mas que o seu amor que me alcançou, através de mim, possa alcançar outros também, e que isso vire uma bola de neve que vai alcançando o maior número de pessoas possíveis em nome de Jesus, para a glória de Deus. É isso aí. A gente quer falar, eu gosto também de falar. Olha, eu aqui apenas nessa mesa aqui, eu sou um humilde servo, estou aqui só para escutar e aprender com esses grandes homens de Deus. Josemar também é meu líder, né, das antigas, como a gente costuma dizer, né? Foi meu líder de juventude no Mogi, né? Foi meu líder de juventude na Chequiná. Enfim, então ele é meu líder eterno, né? Mas assim, Se chama honra. é verdade. E uma característica importante dos amigos que a gente estava conversando aqui com o pastor Tony, ele utilizou uma palavra muito correta e ideal para o momento, né? Que amigo é aquele que traz a nossa memória Aquele que nos dá esperança. aquilo que nos dá esperança, né? Porque, por exemplo, Josemar é um líder, mas não significa dizer que Josemar amanhã não precise, Binho, né? Josemar não precise da ajuda de Binho. Em algum momento que Josemar pode estar triste na caminhada, angustiado por alguma dificuldade, aí Binho, como amigo, vai chegar para Josemar e trazer à memória de Josemar aquilo que dá esperança. E a gente vê isso no livro de Jó, um livro que eu gosto muito, né? Josemar sabe, né? Taimini, que estava na live, sabe que uma vez eu estudei muito esse livro, para pregar sobre esse livro. E Jó, todo mundo conhece a história de Jó, não preciso aqui externar o que aconteceu com Jó, porque acredito que todo mundo que está na live sabe, mas só queria falar rapidamente que o livro de Jó, a história de Jó é uma história que ocorreu, que aconteceu, porque a Bíblia ela tem parábolas, né? E a parábola é uma comparação, é uma conjectura, né, que Deus faz, Para trazer um melhor entendimento. Isso. Mas o livro de Jó não é uma parábola, né? O acontecimento Verídico. é verídico, né? Porque o livro ele começa dizendo no capítulo 1, havia um homem na terra de Uz. E esse havia aqui está no sentido de existir. Ou seja, isso. Então a história foi real, né? Ele está no sentido de existir. Então a história foi real. E para não tomar muito tempo, né, vocês sabem o que aconteceu com Jó, sobreviveu com ele uma grande dificuldade, uma grande provação. Jó perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu bois, gados, tal, muita coisa. E Jó ficou muito triste, questionou a Deus. Em algum momento na Bíblia a gente vai ver que ele amaldiçoou o nascimento, né? A sua existência, né? Porque ele é um ser humano, né? Sim. Ele é um ser humano, isso é bem comum de acontecer com a gente, que é ser humano. Mas tinha um colega dele, um amigo, chamado Eliafaz, no capítulo 4, né? Eu vou ler aqui rapidamente alguns versículos. Ele diz assim:
depois que Jó conta o sofrimento e questiona e tem o seu momento de crise existencial e algumas coisas que aconteceu com ele, aí o amigo chegou agora para trazer à memória de Jó aquilo que dá esperança a ele. Para fortalecer a Jó. Eu entendo, mas vem cá. Aí apresentou a Jó aquilo que dava esperança, né? Ele disse assim: então respondeu Eliafaz, o temita, e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás, quem todavia poderá conter as tuas palavras? Aí ele diz, aí ele traz a memória em quem Jó acreditava e o que Jó praticava. Aí ele diz assim: eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. Aí ele diz: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e aos joelhos vacilantes tens fortificado. Glória a Deus. Né? Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Então, ele trouxe a Jó tudo aquilo que Jó pregava, vamos dizer assim, né? E aquilo que Jó vivia. Então isso é o amigo. Quando ele olha, vê a pessoa na situação difícil, com um momento de dificuldade na fé, relacionado a acreditar, ele chega e faz: calma, cheio de tudo aquilo que tu falou e traz, e aquilo que aconteceu na tua vida, que tu pensava que Deus trouxe a vitória para tu, e aquele acontecimento, isso traz um fortalecimento, isso é amigo. Faça uma coisa pra gente que é pastor, né? Muitas vezes a gente está ali no altar pregando, né, sobre esperança, sobre direcionamento, né, viver milagres, né? E muitas vezes na nossa vida a gente vê os nossos filhos vivendo milagres, né? E o nosso milagre não acontecendo. Não porque não somos imerecedores, mas sim porque há um tempo de Deus, né? E eu acho que a maior dificuldade hoje de um líder, né, trazendo dentro desse contexto aí, né, está incentivando o outro a viver o melhor de Deus, sem não ter o tempo de Deus sendo feito na sua vida, né? Então, você está ali, né, trazendo a palavra, né, trazendo o esforço, mas tem um dia que a gente está, cara, só um buraco dentro do coração, né? Assim, e aí, tu não está me vendo não, né? Então, esse amigo justamente foi isso, né? Esse amigo, ele guardou as palavras, por isso que a palavra de Deus diz: olha, não sei só ouvintes e sim praticantes, né? Tem a palavra, né? E guarda no teu coração, porque um dia tudo aquilo que nós estamos escutando aqui nessa mesa vai ser utilizado, né? Um dia a gente vai entrar num momento de angústia na nossa vida que a gente vai dizer: poxa, Berg veio com uma palavra ali falando sobre Jó, né? Que Jó já estava entregando os pontos, aí chegou um amigo e disse: olha, não é bem assim não, Jó. E tudo aquilo que você ensinou a gente. Então, assim, é como se dissesse assim: se tu desistir, nós desistimos com você, né? Porque, assim, as tuas palavras, elas vão ser verdades para nós. Então não vai ter veracidade, né? Então você tá pregando, né? Isso aí, trazendo para o lado evangélico, você está pregando um Deus que diz que o Deus que cura, e no momento da adversidade de uma doença, você está entregando os pontos. Você está falando de um Deus que vai trazer prosperidade sobre a minha vida, não só financeira, né? Que eu não tenho essa linha teológica dentro dessa questão de prosperidade, né? Você diz que é o Deus que traz a prosperidade sobre a nossa vida, mas você está empobrecendo e não acreditando naquilo que Deus ele pode fazer. Então, um amigo, né, abrindo parênteses aí, uma característica muito positiva de um amigo é ser homens e mulheres de Deus. Amém. Né? Homens e mulheres de Deus, porque muitas vezes nós nos conectamos às pessoas dentro da igreja, mas nem todas elas vão ser aqueles amigos que vão nos impulsionar para passar o ciclo daquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Isso tem bastante claro em Eclesiastes, né, 6:10, que diz o seguinte: se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas
pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Aleluia, Né? é verdade. Então, se há uma preocupação de dizer assim, olha, pobre do homem que não tem amizade, que não tem amigos, né? Porque às vezes tem pessoas que se isolam dentro de um ambiente individualista deles, né? Que acha, né? Vou no psicólogo, tem que chamar o psicólogo para cá, porque essa já é a questão dele, o psicólogo é com ele, né? Dino, vou processar você, o advogado está aqui. Pastor, ele acabou de falar conosco aqui na live, dizendo: houve imprevisto, não pude estar aí, amo o Pastor Tom, amo meu amigo Berg, amo o Josemar. Ele não conhece o Kleber, mas também vai amar. Ele postou aqui, ele colocou aqui agora. Amo demais você, Berguinho, Tom, Jó, é isso aí. Amém. Meu baixista também. Né? Então, assim, mas a Bíblia ela está nos enfatizando a tristeza de um homem ou uma mulher não ter amigos. Né? Mas até onde vai essa relação de amizade? Né? Até onde eu posso entregar uma parte de mim para alguém? Né? Então, isso é bom a gente frisar aqui, né? Porque é muito perigoso as amizades tóxicas, né? As amizades tóxicas, né? Que elas entram na sua casa, ela vê o seu convívio, ela come na sua comida, mas mais tarde ela está lá na esquina falando de você. Sério? Né? Olha, então, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Eu admiro muito minha esposa, né? A pastora Ró, né? Que desde que a gente namorava, eu casei com minha melhor amiga, né? Minha melhor amiga. Né? Eu tinha um relacionamento, quando eu voltei para a igreja, eu tinha um relacionamento que eu tive que me abdicar do ato sexual com esta pessoa que eu estava, né? Que aquilo me fazia muito mal. Né? E eu chegava sempre com essa problemática para minha esposa. E dizia, olha, não, porque a minha esposa, a minha amiga na época, né? Olha, eu não aguento mais viver essa coisa, eu quero viver algo novo de Deus, mas o que está me atrapalhando justamente é isso. Por quê? Porque eu tinha uma vida sexual ativa com essa minha antiga noiva e tinha que fazer a lição de casa. Né? E como explicar a ela que eu queria viver o melhor de Deus se ela era uma pessoa incrédula? Né? Quando eu resolvi voltar aos caminhos do Senhor, eu tinha um relacionamento com uma pessoa incrédula. Então, assim, a gente vivia dentro da incredulidade das coisas. Isso foi muito difícil para a minha vida, né? Né? E quando num dia 8 de maio, né, de um ano desse aí, ela resolveu terminar comigo, aquilo não me causou entristecimento, me causou muita alegria. Trouxe paz. E as minhas orações a Deus, justamente, eram todas as características da mulher que eu queria em Deus, eu tinha na minha melhor amiga. Aleluia. Né? Então a gente começou, quando eu terminei, fui lá chorar minhas mágoas lá com ela, a gente foi conversando e hoje eu sou casado com minha melhor amiga. Glória a Deus. Né? Então ela me conhece quando eu estou triste, ela me conhece quando eu estou alegre, ela me conhece quando... Então assim, tudo aquilo que precisa ser conhecido em alguém, ela sabe, só do simples olhar, do simples gesto, né? E essa é a importância da amizade, né? Então existem amigos que muitas vezes entram na sua vida, em vez de estar somando, ele vai estar trazendo sérios danos, né? Irreparáveis, né? É verdade. Irreparáveis, né? É verdade. Então, a gente deve ter muito cuidado em não nos entregarmos totalmente na amizade, porque nós estamos aqui no âmbito de uma amizade saudável. Né? Foi enfatizado aqui que amizade não é aquela que fica 24 horas um com o outro. Amizade é aquela que quando se encontra parece que você nunca deixou. Então assim, você nunca deixou, né? Então faz anos que a gente eu fazia parte da juventude do Bom Dia, depois vocês passaram para a juventude do Shekinah, e eu fiquei no Bom Dia, depois fui para a MJC lá do Pastor Jonas, né, lá em Areias. Então, mas a gente nunca perdeu a conexão, né? Falei aqui da questão de almejarmos um cargo público, né? E sabíamos dos problemas dos outros, né? Muitas vezes nós tínhamos que ir para o NUSE, né, Berguinho? Né? Estava indo para o NUSE lá, olha o gato. Eita, foi o gato! Foi o gato, rapaz! Rapaz, logo com a da gente. Ao vivo é melhor. Pega o culpado aí, pega o culpado. Não, mostra aqui, viu? Traz pra cá, viu? Olha o que o gato pegou pra fugir, não sei pra onde. Pra fugir, não sei pra onde, pra derrubar, meu Deus do céu. Bota a boca mais pra cá, Gabriel. Chama ele aí, olha aí, ó. Pega ele aí. Foi muito, Pega ele aí. Acho que ele quer participar da live hoje. Cadê o gatinho? Meu Deus do céu, o gato é. Cadê ele? Tá aí abaixo. Então, o que eu estava dizendo é que vivenciamos momentos bons. Eu não sei se o microfone está conectado. O microfone estou aqui, né?
O fio do microfone, vem, Guinho. Ao vivo é assim, pessoal. Glória. Aí ele ficou. Ficou? Vai, assim tá bom. Que gato é o gato. Então, assim, o amigo, existe em algumas versões na Bíblia, se uma pessoa te chama a andar uma leva, anda dois com ela. A gente andava, né? A gente andava literalmente. Abdias, deve, um pedacinho do 13 de maio para chegar lá no Lúcio, né? Então, assim, e a gente sonhava o sonho juntos, né? Um só pensamento, né? Amós 3.3 ele fala sobre isso, né? Andaram dois em comum acordo, então a gente estava em comum acordo, só que assim, as nossas vidas elas trilharam caminhos diferentes, mas não deixando de nos lembrar os momentos de adversidade que passamos juntos, né? Então a gente estava ali caminhando junto, né? Cada um com a sua esperança de poder estar. E quando a primeira vez que eu vi Ito, né? Abraço aí, se você estiver conectado, né? Vi ele fardado, eu chorei, cara. Né? Eu chorei, né? Tem um amigo também em comum com a gente também que passou um tempo, né? O Nenel, quando ele pegou a autorização dele de ser aviador, de ser piloto de avião, eu chorei juntamente com ele, né? Por quê? Porque eu sabia, eu vivenciei o sonho dele desde criança, de ter um raio transmissor, né? Estudando todos os códigos dos aviões que passavam em cima da casa dele, né? E hoje se tornar piloto. Né? Se alegrar com a vitória do outro. Se alegrar com o outro. Justamente, hoje, os amigos que nos cercam, eles não se alegram com as nossas vitórias. Né? Porque eu acho, poxa, se você conseguiu algo na sua vida, se você conseguiu, foi mérito seu. Amém. Então, se você almeja chegar em algum lugar, cara, se esforça também para poder obter aquilo que os teus amigos tem, né? Não por interesse, eu vou ter porque ele tem, eu vou ter melhor, não. Você não pode ter essa ambição no coração. A sua ambição tem que ser saudável, a sua ambição tem que ser para você, né? Fazer bem para você. E eu acho que a gente falou aqui sobre a questão de Marcos 2, né? Da questão do amigo que levou, né? O paralítico, né? E o Kleber, o Kleber fez uma boa observação, né? Um amigo que é amigo, nas adversidades, não existe limites para ele. Aleluia. Né? A intenção daqueles homens era levar o amigo a Jesus, apresentar o amigo a Jesus, porque eles tinham a certeza que o Jesus de Nazaré ia fazer um milagre daquilo que eles esperavam dos seus amigos. Então, o verdadeiro amigo é aquele que impulsiona, né, o outro a chegar ao objetivo que ele almeja. Aleluia. Eu quero fazer um adendo aqui. A gente está falando sobre o valor de um amigo e eu sou muito feliz porque o Senhor, Provérbios no capítulo 18, no verso 24, fala que o homem que tem muitos amigos, ele pode sair perdendo, mas que há amigos mais chegados que irmãos. Eu posso dizer com todas as letras que eu tenho amigos, e são muitos, mais chegados que irmãos. Como eu fui abençoado por amigos que, estando perto, estando longe, continuam na minha vida. E de quem eu estou falando, sabe? Um deles está aqui, meu amigo Berg. Como eu disse, é como irmão para mim, só não é irmão de sangue, mas nós temos um grau de parentesco, de família, mas esse parentesco veio para a família de Deus e para mim é o laço mais importante que nós poderíamos ter, né? Eu tenho outros amigos, eu não quero citar nomes, esse TDR, porque ele está aqui, não quero citar nomes, mas você sabe, amigo, amiga, que nos ajudou tanto, sabe? Nós hoje temos um imóvel próprio, Deus nos presenteou com um apartamento, nós temos o nosso apartamento, mas Deus levantou alguém, um casal de amigos, cara, que olhou assim pra gente, Deus abençoe vocês, e eles fizeram algo na nossa direção que proporcionou Deus cumprir esse propósito. Nós temos um bem material, um imóvel. Você sabe que nós estamos falando, muito obrigado. Deus sabe que eu não preciso fazer isso aqui ao vivo, porque já fizemos isso pessoalmente. Mas o pastor Tom falou aqui sobre honra. O texto de Romanos diz, aqui honra, honra. Então, quero honrar a vida dos meus amigos. Tenho um amigo de infância que até hoje está na minha vida. Citarei o nome, Michelle Holanda, que é nossa amiga de infância, né? Pelo amor de Deus. Quantas experiências vivemos, né, Berg, no passado, coisa boa, coisa engraçada, a gente viveu muita coisa. Agora, na Bíblia, pastor Tom, mostra, eu lembro o texto que eu falei agora, o de Provérbios 24, o homem que tem muitos amigos, Kleber, pode sair perdendo, mas há amigos que são mais chegados do que irmão. A gente vê, eu quero citar aqui um texto
Segundas Crônicas, capítulo 9, 10, onde Salomão tinha acabado de morrer. Quem assumiu o reinado foi o filho dele, Roboão. Só que algumas pessoas começaram a dizer que Salomão ele foi muito rígido com o povo. E Roboão, ele foi buscar conselho nos anciãos do povo. E os anciãos, disseram, olha, se teu pai foi rígido, seja mais tranquilo, não. Ele disse, olha, se teu pai foi rígido, ele tinha motivo para ser rígido. Os anciãos disseram, olha, observa bem como foi teu pai, porque se ele foi rígido, é porque havia necessidade. Mas aí o que aconteceu? Roboão achou por bem procurar conselho de quem? Dos seus amigos, os jovens que cresceram junto com ele. Olha, é interessante a gente prestar atenção. Lá em Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios diz que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Roboão foi lá ouvir o conselho dos amigos que cresceram junto com ele. E qual foi o conselho? Olha, não seja igual ao papai não, amolece, abranda, deu errado, deu ruim. Então, não é porque Berg cresceu comigo, que é meu amigo íntimo, que ele vai ter sempre razão no que ele falar na minha direção, não. Nos conselhos que ele me der, é preciso a gente avaliar, analisar tudo, principalmente se nós estamos na fé, Berg. Se nós estamos na fé, é preciso. Qual é um dos nomes do Senhor Jesus? Quando Isaías fala, maravilhoso conselheiro. Então, ele é o nosso melhor amigo, ele é um conselheiro maravilhoso, ele tem prazer em nos aconselhar e nos dar. Em Jeremias ele fala, Jeremias capítulo 9, acho, ele fala, eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, não é pensamento de causar dano a vocês não, é pensamento de trazer paz e de dar um futuro para vocês. Então assim, é nele que nós temos que buscar o perfeito conselho. Sim, a Bíblia em nenhum momento diz bem que nós não devemos procurar os homens, os amigos que nós temos. Não é isso que a Bíblia diz, mas que nós devemos estar atentos para ouvir a direção que vem de Deus. Eu concordo, né? Então, não sei qual foi o livro que eu li uma vez que disse assim, olha, antes de escutar alguém, analise a vida daquele alguém e ver se aquele alguém é apto de lhe dar o conselho dentro daquilo que você vai pedir. Aleluia. Né? Então, assim, se é um conselho de família, como é que está o casamento desse cara? Né? Como é que está o casamento desse amigo? Como é que eu casado vou pedir um conselho a um amigo meu solteiro? Tem como? Né? Ele vai dizer, deixa a mulher e vem comigo para andar. Misericórdia. Não vai deixar. Então, assim, em finanças, como é que você vai pedir um conselho a alguém falido? Que não paga, que você vê que a sua vida ela não tem uma progressão financeira. Então, como é que você vai pedir um conselho de um amigo, né, de onde investir, deixar de investir, né? Então, assim, quando eu vou conversar com alguém, né, porque eu glorifico a Deus, queria até mandar um abraço para o meu pastor, né, César Lima, né? Quando eu vou conversar com alguém e eu vejo muito esses fundamentos, sabe? Eu nunca vou pedir conselho a qualquer um. Então, existem pessoas capacitadas de lhe dar conselho. E quais são as características dessas pessoas? Você veja a área que você quer o conselho de como aquela pessoa é naquela área. Então, se é uma pessoa bem sucedida na família, ele vai dar um bom conselho, vai dar um direcionamento. Se é uma pessoa bem sucedida financeiramente, ele vai dar os caminhos direcionando a você ter um controle dentro das suas finanças. Né? Relacionamento ministerial, né? Então assim, o meu pastoreio me baseia justamente nisso, né? De como, até na parte de aconselhamento pastoral, né? De qual palavra eu usar dentro da perspectiva do que aquela pessoa está vivendo naquele momento, né? Então eu tento ao máximo, né, buscar, não para a minha glória, mas sim, eu sempre busco ser uma melhor versão do dia que se passou, né? Para que as pessoas que eu possa aconselhar vejam em mim não conselhos vagos, e sim conselhos vivenciados. Né? Porque a grande questão justamente é essa, não é só dar o conselho, porque existem pessoas que sabem todas as técnicas do aconselhamento, né? Mas não vivencia aquilo que aconselha. Né? Então, isso é muito fato, né? Na característica de um amigo quando ele vai pedir um conselho. Olha, cuidado com quem você conversa, porque a gente não pode conversar com todas as pessoas. Muitas vezes o conselho que você vai pedir a um amigo pode ser amanhã
o assunto principal das rodas, né, de conversações. Então, a gente tem que ser bastante observador, vou usar a palavra aqui, de quem a gente vai pedir um conselho, né? As más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Então, assim, às vezes você tem um legado, você tem um direcionamento, né, que aquela outra pessoa nunca teve na vida. E em algum momento da sua vida você vai pedir um conselho àquele indivíduo, e aquele indivíduo vai colocar você totalmente fora dos propósitos de Deus. Que ainda tem esses amigos, né? Ainda tem esses amigos que nos colocam para fora do propósito que Deus ele tem estabelecido na nossa vida. Então, se você almeja um futuro, não coloque um amigo que não quer a corda de meio-dia, que não quer nada com a vida, né? Se você quer um casamento feliz, né? Busca amigos que já vivem um casamento feliz, porque casamento não é fácil, né? Minha esposa, ela diz que casamento é nação contra nação, né? Mas um dia alguém tem que levantar a bandeirinha da paz, né? E entrar num acordo comum. Foge, pastor, desculpa me interromper. Olha, quer observar um casamento feliz? Não observa no Instagram, não. É verdade. Casamento feliz no Instagram é muito fácil. É o que a gente mais vê. É declaração pra cá, declaração pra lá. E quando mora dentro de casa, é uma guerra civil dentro de casa. Então, observa os teus casais de amigos. Você solteiro, observa os teus amigos que são casais. E observa a felicidade deles dentro da casa deles, com os filhos deles, se eles tiverem, como eles se relacionam, como eles se tratam em público. Observa isso, porque aí você pode dizer assim, cara, eu quero buscar essa felicidade, não igual, porque cada pessoa vai viver a sua particularidade dentro das suas relações. Mas a gente tem inspirações, pastor, sim, sabe? Uma coisa interessante que eu queria falar aqui, você vê, Ruth, o livro de Ruth, quando o Senhor, Ruth era estrangeira, né? Noemi estava ali, ficou viúva, os filhos de Noemi também morreram, 3 mulheres, Orfa, Ruth e Noemi. Noemi fez, olha, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para Belém, e aí vocês voltem para a terra de vocês, construam a vida de vocês são jovens, mas a relação de amizade entre as mulheres ali, uma fez, tá certo minha sogra, eu vou viver minha vida, eu vou arranjar outro marido, vou reconstruir minha vida, mas a outra fez, não, eu peguei a você. Você tem atributos, tem qualidades que me chamaram a atenção. Então, olha, eu vou para onde você for. Onde você dormir, eu dormirei. Para onde você for, o teu Deus será o meu Deus também. A vida de Noemi foi uma inspiração para Ruth. E ela passou não só a querer ajudar Noemi, porque já tinha certa idade, mas também passou a querer ter a mesma fé, servir o mesmo Deus que Noemi também sabia. Tenha amizades que te levem para Deus. Procure amigos que te conduzem a Deus. Sabe? Não, é tão bom a gente, pastor, é tão bom a gente ter amigos para a gente se divertir, para a gente sorrir, para a gente brincar, mas não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Deve falar. Não, pode continuar. Cléber quer contar alguma experiência de amizade? Fica à vontade. A gente está quase terminando, viu? A nosso bate-papo leva aproximadamente de 1 hora a 1h20. A gente está quase no final. Pouco. A gente está quase no finalzinho aqui. Esse programa tem que ir para a rede nacional. Eu creio. Mas eu queria trazer outra amizade aí, que é quem? Vê só. Nesse quesito aí, pastor, como você falou, crescimento no reino de Deus, isso é incrível. Agora, tem pessoas que se aproximam de você, que se aproximam do pastor, que se aproximam da liderança para buscar esse crescimento. Eu quero trazer aqui, sabe quem, Berg? Moisés e Josué. Eita. Moisés e Josué. Moisés foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Josué, ele atuava com o braço dele de Moisés de forma voluntária. De forma voluntária. Interessante que o nome de Josué não era Josué, era outro nome, né? Moisés que mudou o nome de Josué para Josué. Eu esqueci qual era o nome de Josué, eu sabia e agora esqueci. Oséias. O nome de Josué era Oséias. E Moisés mudou para Josué. Então, Josué, ele era voluntário, ele estava próximo de Moisés porque ele queria, ele admirava, ele via a intimidade que Moisés tinha com Deus dele. E ele queria viver aquilo também, não por inveja, não por cobiça, mas por querer a presença. E o que aconteceu com Josué? Quando Moisés morreu, quem Deus escolheu para assumir o lugar de Moisés?
Josué. É interessante. Quem andava junto com Josué? Caleb. Em nenhum momento Caleb buscou suceder Josué. Mas Caleb era um amigo fiel. O significado do nome Caleb, eu amo esse nome, porque significa amigo fiel. Na tradução original, vai dizer que é cachorro. Mas o que é o tradução hoje em dia? Rapaz, uma vez me saiu banco, o significado que era cachorro. Ela não botou. Pois é. Você só sabe o significado do nome do seu filho, olha, na tradução. Significa cachorro, mas tem os cachorros manos e os cachorros. Depende da criação, né? A ideia, Assim, independente de cachorro, é o melhor amigo. O melhor amigo. Mas eu sabia que ele apresentação dele era a especial dessa noite. Mas a ideia é essa mesmo, que o cachorro, ele tem essa aproximação com o ser humano. Ele escolhe o ser humano para amar e ele é fiel ao ser humano. Então, Caleb, o original do original, traduzido é cachorro, mas traz a ideia da fidelidade que o cachorro tem ao seu dono, ao ser humano. Então, que coisa incrível. Josué substituiu Moisés, tinha uma relação de amizade. Caleb sucedeu Josué, e existem outros casos, como por exemplo Elias e Eliseu. Eles tinham uma relação não só de mestre e discípulo, porque quando Eliseu percebeu que Elias estavam tramando contra a vida de Elias, ele disse: Eliseu, fica aqui, que eu vou em tal cidade. Eliseu dizia para Elias: olha, assim como vive o Senhor, vive a tua vida, eu não te deixarei. Isso é amizade, mesmo sabendo que indo com Elias para aquela cidade, ele também corria risco de vida, mas ele acompanhou o seu amigo, meu irmão. Estava ali colado junto. Isso é incrível. A amizade verdadeira é assim, independe de posição social, independe do que tem, da prosperidade que tem, do estilo de vida que vive. O amigo verdadeiro é aquele que ama. É aquele que ama. Então, que nós possamos. Berg está aqui morrendo de sono já. Não. Que nós possamos. Ele tá ruminando. Ele sempre foi assim, sempre. Ele é mais falado. Eu conheço bem mais falado. Mas que advogado fala, né? Advogado tem sempre problema, né? Então, a gente está aqui já, pessoal, chegando ao final, mas eu não poderia terminar o nosso momento aqui, que foi incrível. Sou muito grato a Deus pela vida do pastor Tom, do Berg, do Kleber, do Dinamérico, o nosso amigo psicólogo que não pode estar aqui conosco. Mas eu queria trazer aqui o texto de João, capítulo 15, citado já pelo Berg aqui, mas eu queria trazer o versículo 13, quando ele fala assim, eu vou ler para não errar o texto, tá? Gosto de ler para não ficar com dúvida. 15, 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Aleluia. Esse é o melhor amigo. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou em favor de muitos, em favor de todos, em favor da humanidade. E ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Olha, foi por mim e foi por você, meu irmão. Ele diz aqui em João 15 ainda: olha, eu não quero mais chamar vocês de servos, como disse Berguinho aqui. Eu não quero mais chamar vocês de servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu quero chamar vocês de amigo, porque eu vos tenho feito conhecer tudo quanto eu vou fazer. Daí eu vos tenho feito conhecer. Ele quer ser o teu melhor amigo. Não perde a oportunidade de se tornar amigo daquele que deu a vida para que você hoje pudesse estar aqui, pudesse estar vivo. E todos os dias essa misericórdia se renova, como foi dito aqui no início. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 20, 21, 22. Olha, quero trazer em memória aquilo que pode me trazer esperança. Para muitos, a esperança já morreu. Para quem não conhece o Deus vivo e verdadeiro, a esperança até pode morrer. Mas para nós que conhecemos o Deus vivo e verdadeiro, a esperança lá na cruz do Calvário chegou a morrer. Mas no terceiro dia, ela ressuscitou e vive eternamente para sempre. Amém e aleluia. Então, meu irmão, perde tempo não.
Ele quer ser o teu melhor amigo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. A gente corre tantas vezes para contar uma novidade boa para um amigo, né? Eu até já ministrei sobre isso. Num momento que aconteceu coisa boa, pega o celular, liga para um amigo, liga para outro, manda uma mensagem. A gente deixa de contar muitas vezes para o nosso melhor amigo, que é Jesus. Aconteceu uma coisa ruim, a primeira pessoa é Jesus. Eu corro para o meu melhor amigo. Mas aconteceu uma coisa boa na minha vida, eu corro para os meus amigos terrenos ao invés de contar para o meu melhor amigo celestial, Jesus. Aleluia. Nesse momento, eu quero deixar aqui a oportunidade para que os nossos convidados de hoje façam as suas considerações finais, falem aquilo que Deus colocar no seu coração, para a gente finalizar o nosso momento falando entre nós de hoje. Para mim, foi top das galáxias. Não poderia ter sido melhor. Amém? Então fique à vontade aí, pastor Tom, Cleberinho, Berg, meu amigo, meu querido irmão. Fiquem à vontade, tá? É com vocês. Amém. Queria agradecer a oportunidade de poder estar vivenciando mais este momento juntamente com os meus amigos, né? Tive a oportunidade de conhecer, puxei o nome aqui, sabe? Tive a oportunidade de conhecer o Bino, homem de Deus, né? E tenho sido grato muitas vezes que Deus tem feito na vida de vocês como família. Aleluia. Às vezes a gente acha que não estamos sendo observados, mas a gente tem que entender que existem pessoas nos observando e nos alegrando com aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E muito grato, né? Muito grato por vivenciar, por estar vivendo esse momento, né? Foi falado aqui diversas coisas a respeito do valor da amizade, né? De amigos tóxicos, amizades tóxicas, né? Então muita coisa aqui foi expressa. E espero que você não seja só ouvinte e sim praticante de tudo aquilo que foi falado aqui, né? Porque esse é o verdadeiro sentido de nos reunirmos à mesa, de palavras ser lançadas e elas serem absorvidas pelo seu coração. Que essa noite possa ser uma noite onde você possa entender o valor das suas amizades, né? De você que possa estar refletindo, né? Se realmente as pessoas que te cercam, as pessoas que vão te levar ao próximo, o amigo, o intuito de levar um amigo maior que é Jesus, né? Se não for, te afasta, porque somos a referência, né? Isso já trazendo para um lado meio da psicologia, né? Somos a referência daquilo de quem nós andamos, né? Então vamos às vezes falar igual, rir igual, se vestir igual, né? Ter gesticulações iguais, né? E muitas vezes não são coisas impercebíveis, mas existe uma pessoa que precisa entrar na nossa vida para que nós nos tornamos referência dela, que se chama Jesus. Então você tem a oportunidade de estar encontrando esse verdadeiro amigo, porque Jesus, ele disse que era o caminho a você que está perdido. Ele é a vida quando você pensa que tudo morreu. Ele é o caminho, a verdade e a verdade nas mentiras que amigos muitas vezes te contaram e te feriram. Então que você possa ter uma boa noite, que a graça de Deus possa invadir a tua casa, invadir a tua vida e trazer à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Se este momento aqui com amigos, né, em comuns, né, se eu já fiz parte da sua vida, se Josemar já fez parte da sua vida, o Berg, o Binho fez parte da sua vida, queremos te chamar para o lado de cá, para que Jesus faça parte da sua vida. Aleluia. Fica na paz. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu só queria agradecer, fui meio pego de surpresa, e amém, foi bênção. Recebi muito e espero que quem esteja online tenha recebido também. E estamos juntos. Glória a Deus. Amém. Eu também quero agradecer, né, esse convite do meu amigo Josemar, irmão, de muitos anos, longa data. Né? Quem sou eu para estar aqui numa mesa de uma conversa tão agradável, né? Tão maravilhosa. Uma água dele. Acabou a água, o programa está acabando a água. Mas sou muito grato, muito feliz, né, de ter participado com o meu amigo Josemar. E é isso. Amigo, é tudo aquilo que foi falado aqui. Eu vou finalizar lendo aqui um versículo de Samuel, no capítulo de número 23 e no versículo de número 10. Davi, né, o personagem Davi, a gente sabe, um guerreiro, um rei que enfrentou várias batalhas, várias guerras com o povo. Em uma das batalhas, em uma das guerras,
ele tinha 3 amigos que lutavam, né, com ele. E a Bíblia fala aqui, na epígrafe, né, aqui epígrafe, né, diz assim, os valentes de Davi. E ele cita aqui 3 amigos que estavam lá de Davi na hora da batalha, que não largaram Davi e lutaram até a morte, de tal forma que eles não conseguiram soltar a espada. Né? Aí, dizem aqui, né, os estudiosos, que Deus travou a mão, né, daqueles amigos e valentes de Davi na peleja com ele. Para que a espada não caísse. Isso, e aí eles pelejou até o fim. Então, assim, vá até o fim com seu amigo, né, seu melhor amigo. Se porventura ele está num momento de fraqueza na fé, num momento de dificuldade na fé, luta, peleja com ele, Não vai desista. lá, ore, não desista dele. Não desista. Aleluia. Deus ele deu esse exemplo, Cristo deu esse exemplo, o pastor falou que é um texto que quando uma ovelha saiu do curral, né, deixou as 99, foi em busca porque não deixou de ser ovelha. Então siga esse exemplo e é isso. Muito obrigado. Seja um Sadraque, um Mesaque, um Abinego, homens de Deus, amigos, que juntos conseguiram glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio a uma geração, a uma geografia corrompida, contaminada, conseguiram ali junto com o Daniel também não se contaminar, conseguiram ali ser exemplo uns para os outros e outra coisa, estimulando uns aos outros. Aqui nós estamos finalizando já, mas acaba vindo mais assunto, né? Olha só, a Bíblia tem algo incrível, que eu sempre ministro isso lá na célula que eu lidero, que é o seguinte, pastor, na Bíblia existem os mandamentos de Moisés, existem os mandamentos da lei de Moisés, são muitas regras da lei. No Novo Testamento, Jesus disse assim, olha, são 10 mandamentos, eu vou resumir em 2. Amar Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem Paulo e diz, olha, quer cumprir a lei? Ama o teu próximo como a ti mesmo, porque amando você vai cumprir toda a lei, né? Aí o que no Novo Testamento inteiro, principalmente nas cartas de Paulo, existe algo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Eu diria que são os mandamentos dos amigos. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, levai a carga uns dos outros, aleluia! Isso é incrível. Irmãos, quero aqui agradecer mais uma vez a presença dos meus amigos aqui, Pastor Tom, Kleber, Binho, o Rio de Berg Lima. Também agradecer ao Dinamérico, o psicólogo meu amigo psicólogo que não pôde estar aqui conosco, houve um imprevisto, mas é assim mesmo. Tudo está na direção de Deus. E foi tremendo, né? Eu creio que ele também, posteriormente, vai assistir essa live. Essa live vai estar já amanhã disponível no nosso canal lá no YouTube. Então, se você perdeu, se você quer que alguém ouça sobre o valor de um amigo, então vai lá amanhã no canal do YouTube. Ao meio-dia já deve estar disponível lá para você acessar, assistir, compartilhar. Por favor, comente o que você achou, o que você aprendeu, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado, até a próxima momento aqui falando entre nós. Tchau!